E agora o assunto é Polo Sebrae Agro. O que será que a gente vai trazer, Janaína? Eu já sei mais ou menos um spoiler do assunto, mas a dica que eu posso dar é que o produtor vai conseguir encontrar tudo num só lugar. Todas as soluções do Sebrae pro agro, ó. Isso aí, Vai fica com a gente que esse episódio aqui foi feito com carinho, ó, pra você. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, juntamente com a minha parceirona, Janaína Honorato. Prazer sempre dividir bancada com ele, que é o mago da horticultura e da consultoria e do marketing. Essa foi inesperada. Tá sempre nas redes sociais falando sobre o agro. É um exemplo, né? A jornalista referência do agro. A gente tá construindo um tijolinho por vez, mas vamos lá, né? Chega de falar da gente é ruim demais. Vamos falar de quem entende de assunto bom para você que tá aí nos vendo, nos ouvindo. Já separa papel e caneta na mão, que tem muita solução boa para você que quer empreender no agro ou melhorar aí o seu empreendimento, o seu negócio no agronegócio, né? É isso aí, ele que já é figura repetida aqui nesta bancada, né? Em outra oportunidade a gente falou de outros assuntos, mas agora, frente ao Polo Sebrae Agro, quem que é, Janaína, nosso convidado? Vamos apresentar ele, assim, ele já foi apresentado aqui, mas para você que está chegando agora, ele é economista com doutorado em agronegócio. Além de analista técnico do Sebrae Goiás, ele também leciona disciplinas de economia e agronegócio em cursos de pós-graduação e é atual coordenador do Polo Sebrae Agro. Eu estou falando dele, Douglas Paranaíba. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro 2. Obrigado, Janaína. Seja Obrigado, bem-vindo. Pedro. Douglas, doutor de verdade, né? Doutor de verdade. Doutor Douglas. O pessoal chama doutor todo mundo, né? Não, mas você é doutor de verdade. Esse daí... O pessoal fala, Douglas, botar doutor. Fala, como é que você sabia, né? Tô brincando. Igual aquele cara, né? Tá no avião, a mulher começa a passar mal. Ele, gente, um doutor. Aí o cara levanta a mão, eu sou doutor. O que ela tem? Uai, não sei, eu sou doutor em matemática. Mas é doutor, né? Essa foi péssima. Pra começar... Mas não podia perder a piada. Claro, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Mas eu queria entender, o que é esse Polo Sebrae Agro aí, que eu acho que é o que tá, né? Que é uma coisa tão nova, é o que o produtor quer saber. Bom, primeiramente, Janaína, Pedro, obrigado pelo convite. Tá aqui no Agro 2 hoje falando sobre esse projeto, que é um projeto nacional de todo o sistema Sebrae. O sistema Sebrae é composto por 27 unidades federativas, tem todos os estados, mais o Sebrae Nacional, e ele completou ano passado 50 anos de história. Então veja que é muito tempo e atuando em muitas áreas. Vocês conhecem o Sebrae, acredito eu, trabalhando com comércio, varejo, serviços, mas também atuamos no agronegócio tem muito tempo. Uhum. O que a gente pretende agora com esse projeto denominado Polo Sebrae Agro é fortalecer o trabalho em rede no tema agronegócio dentro do sistema Sebrae. Então veja, nós temos vários estados com várias iniciativas, atendendo vários produtores com vários tipos de produtos diferentes e específicos para cada uma das 5 regiões, 6 biomas, e a nossa ideia é aglutinar todo esse conhecimento, as boas práticas, em um único local. Você falou muito bem, Janaína, é proporcionar para o produtor rural, para o cliente, um único ponto de acesso para ele ter condições de consumir todo o serviço do sistema Sebrae a nível nacional. E está sediado aqui em Goiás, liderado pelo Sebrae Goiás. Fico muito feliz. Era essa a minha próxima pergunta. Está sediado em Goiás? Isso. O sistema Sebrae tem um tempo já, ele tem trabalhado com alguns polos de referência. A gente tem, por exemplo, lá no Paraná, o polo de referência em liderança. Então, tudo que se trata de assuntos de liderança, a gente recorre ao Sebrae Paraná, porque ao longo do tempo ele demonstrou alguma expertise nesse assunto, desenvolveu produtos, soluções específicas nesse tema e consolidou-se ali um polo de referência. Nós temos também polos de petróleo e gás, de educação empreendedora em Minas Gerais, por exemplo, de ecoturismo, etc. Então, são 14 no total. E Goiás, em março do ano passado, foi eleito aí, institucionalizado dentro do sistema, um polo de referência e disseminação de conhecimento em agronegócio, sediado aqui pelo Sebrae Goiás. Seja pela pujança do agronegócio aqui no nosso estado, seja pelas nossas condições técnicas de corresponder a essa demanda do sistema, né? Ô Douglas, e quando a gente fala de Sebrae Agro, igual você estava explicando aí pra gente, de tanta ramificação, né, de business, ainda mais que a gente fala de agro, né, cara, que é gigantesco, né, a linha, esse polo, ele é mais dedicado para o profissional do agro, por exemplo, agrônomos, veterinários, zootecnistas, ou
o próprio produtor mesmo na linha, lá na ponta? Como é que é? Essa é uma excelente pergunta, Pedro. O sistema Sebrae, ele vai atuar com pequenos negócios preterivelmente, né? A gente também atua com grandes empresas, quando a gente está tratando de encadeamento produtivo. Você pega uma grande agroindústria, ela demanda de vários pequenos serviços, a gente entra nessa interface como o Sebrae, proporcionando melhores condições de negócio para as pequenas empresas. Mas, pensando em agro, a gente trabalha com pequenos produtores rurais, mas também com empresas privadas, prestadores de serviço. E cada estado, ao longo desses 50 anos, desenvolveu soluções específicas para atender esse público. Nós, enquanto Polo Sebrae Agro, Pedro, o que a gente busca fazer? Consolidar essa informação, porque é muita. Cara, eu entrei no Sebrae para trabalhar com agronegócio e eu falei, cara, é um universo. O Sebrae é um universo, é uma imensidão de informação, de solução. Tudo que você pensar tem uma publicação, um livro, um curso que o Sebrae já fez, algum convênio que ele já firmou. E quando a gente pensa a nível nacional e pensar também em trabalho em rede, que é para potencializar essas interações entre os agentes, boas práticas, etc., no atendimento ao público, isso ainda estava um pouco fragilizado, não por uma deficiência, mas por um novo momento que o sistema Sebrae está passando. Né? Nós comemoramos ano passado 50 anos e o tema da comemoração foi 50 mais 50, que é pensar os próximos 50 anos. Perfeito. Nesse sentido, lançamos o Polo. Inclusive, agora consolidamos a nível nacional uma coordenação de polos dentro do sistema Sebrae, que é exatamente pensar para os próximos 50 anos como potencializar e melhorar o atendimento dos pequenos negócios. E aí, nada mais lógico do que trabalhar em rede. Por exemplo, um produtor rural atendido no Piauí por uma característica específica, um problema específico. Será que o Sebrae Goiás poderia beber dessa fonte também? Como é que a gente fazia antes do Polo? Eu, gestor aqui do Sebrae Goiás, pegava o telefone, ligava para o gestor do Nacional, perguntava se ele sabia de alguma iniciativa parecida com o problema que eu estou vivendo. Ele indicaria, por exemplo, o Sebrae do Piauí. Eu entraria em contato com o gestor do Sebrae Piauí e aí trocaria informação. Mas se o DF quiser também, ele vai ter que percorrer o mesmo caminho. Só que agora, enquanto polo, nós já vamos em todos os estados, verificamos todas essas características de atendimento, as soluções, as estatísticas. É um trabalho que está sendo construído. Trazemos para o polo. Chegou no polo, você já tem o nivelamento de todas essas expertise, essas experiências, né? A nossa ideia é facilitar esse acesso à informação. Entendi. Aí fica fácil, né? Porque aí todo mundo tem acesso, né? Porque acho que o acesso à informação no campo hoje é uma das grandes dificuldades, né? Fazer a informação chegar, né, Douglas? Exato. E existe uma dificuldade muito grande em se organizar as informações. Não parece. Mas veja, nós estamos concluindo agora. Semana passada a gente finalizou um trabalho de 5 etapas com todo o Brasil. Nós reunimos mais de 70 profissionais ligados diretamente com o agronegócio dos 27 Sebrais estaduais, mais o Sebrae Nacional, em salas específicas, online, obviamente, para facilitar o processo, em que separamos em grupos, né? Então a gente teve, por exemplo, algumas dificuldades. Fuso horário. Então a gente marca uma reunião 14 horas, o pessoal do Acre fala, agora que eu tô saindo pro almoço, agora que é meio-dia, né? Então o pessoal, a gente teve que pensar nisso, tudo mais, mas reunimos e pedimos para que cada estado, então a gente criou um materialzinho, cada estado preencheu em nossas planilhas, Pedro, quais soluções eles vão utilizar lá. A gente coleta tudo isso e o grande desafio agora que nós estamos enfrentando e já superando é sistematizar essas informações por cadeias produtivas. Então imagina que a gente tem em todo o sistema mais de 650 soluções agro voltadas ao produtor. 650? Ser bem preciso, 657 soluções. Caramba! Isso porque nos últimos 3 anos o Sebrae deu uma limpada. Era 1.500. Aí foi tirando, limpando, ficou 657. Mas mesmo assim é muita. É demais, velho. Em todo o Brasil. E aí o que acontece? Você pega lá essas 657 soluções. Algumas, podem estar sobrepostas. Muitas podem ser complementares. Algumas podem estar desatualizadas, obsoletas, inócuas, como por exemplo, a gente tem algumas soluções que a gente identificou que era para o período de pandemia, então isso aqui já não precisa mais estar disponível, então alguns ajustes a gente vai trazendo para esse centro de inteligência em agronegócio do sistema Sebrae e vamos organizar na casa. Porque na hora que a gente trabalhar com instituições parceiras, porque o Sebrae trabalha muito com o Senar, com o Embrapa, com o CNA, inclusive agora eu queria falar um pouco também sobre a estrutura organizacional do polo, que eu acho que é bem interessante. Uhum. A FAEG também, né? Parceira, né? Parceira, com certeza. O sistema
Como o polo é nacional, a gente faz a parceria com a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. E aí já engloba todas as federações da agricultura, todos os cenários estaduais. Mas quando a gente vai sentar com parceiros, por exemplo, para discutir projetos em conjunto, complementares, muitas vezes, a gente precisa ter essas informações do sistema Sebrae organizadas. Agora, com o polo, a gente tem isso de uma forma mais estratégica, pensada a várias mãos, né? Então, acho que é bem por aí. Caramba, E o produtor vai conseguir acessar isso de forma... Dentro do site mesmo, ele vai conseguir acessar. Esse é o nosso segundo eixo de atuação. Excelente pergunta. A gente tem 3 eixos de atuação. O primeiro é a curadoria das informações. Então, quando a gente montou o projeto, propôs para o sistema Sebrae, Goiás, a gente tem aqui uma ideia bacana de trazer, a gente está aqui no coração do Brasil, é perto para todo mundo, temos aqui as características, e vamos propor um projeto de polo. Pegamos as diretrizes e propomos. Nessas diretrizes, nesse projeto, a gente estruturou 3 eixos de atuação. O primeiro é curadoria das informações, que é isso que eu expliquei para vocês. É pegar as informações, é curar, verificar, organizar, tudo mais. Mas não adianta a gente ter isso para a gente. A gente precisa passar para o segundo eixo de atuação, que é disseminar as informações. E a estratégia para atingir todo o público nacional simultaneamente foi ter uma plataforma online, um site. Então hoje a gente tem, e eu convido os telespectadores aqui do Agro 2 a acessar o site, que é o polosebraeagro.sebrae.com.br, que lá estarão todas essas iniciativas. Nós já temos vários estudos técnicos que são feitos da seguinte forma, para disseminar, né, para como é que o pessoal tem acesso a essas informações. A gente entra em contato com o gestor de cada estado, então a gente tem um consultor contratado por nós, faz parte do polo, liga no Tocantins, liga em Minas Gerais, liga no Ceará, liga em Santa Catarina, conversa com o gestor agro e pergunta o seguinte, o que você está vendo aí de dificuldade dos produtores rurais que seria interessante o Sebrae ter um material técnico para esclarecer as questões. Ele identifica lá, gestão de resíduos sólidos, por exemplo, para pequenas propriedades, dentre outros assuntos. A gente traz esse assunto para o polo, produz numa visão com foco em pequenos negócios e publica no nosso site totalmente gratuito, exatamente para gerar conhecimento para esse público lá na nossa plataforma. E lembrando que é gratuito, né? Então, é uma grande chance do produtor difundir conhecimento voltado para o empreendedorismo, que é a raiz do Sebrae, e mais do que isso, nichado para o agronegócio. Eu acho que isso é importante frisar, né, Douglas? Isso, você falou uma palavra, empreendedorismo. Nós, no Polo, nós identificamos uma importante janela de oportunidade que é atuar na parte de comercialização. Nós temos, como eu disse, nós trabalhamos em parceria e ainda a comercialização é um gargalo para o produtor rural. A gente pega as estatísticas, o Brasil aumentou a produtividade dele N vezes nesses últimos 40 anos. Me parece que produzir não é mais um problema no Brasil, pelo menos eu tenho essa sensação. Porque se você chuta um produto aí, quiabo, chuchu, jiló, piqui, você vai entrar na internet, tem material da Embrapa ensinando como é que produz, do Senar, da Emater, empresas privadas, todo mundo ajuda a produzir. Mas depois do produto pronto, como é que você insere esse produto no mercado? Então, a parte de comercialização é um viés que a gente puxa dentro do polo. Acesso ao mercado, vender, negociar, diversificar a produção. Isso aí é um ponto importante, viu, Douglas? Porque, igual lá nos nossos alunos dos cursos de horta, a gente fala, quem produz é Deus, né? Então, basicamente, se você fizer a sua parte bem feita, que hoje nós já temos tecnologia e informação de fácil acesso, muita coisa aí para fazer, vai embora. Agora, o que traz o resultado é vender a produção. Né? Então, assim, vender soja, vender milho, vender boi, é tranquilo, né? Você liga lá na 3 do frigorífico, eu tenho 1000 carretas de soja. O cara, moço, pode mandar aqui que passou uns dias, o Pix está na conta. Agora, se o cara planta um morango, um chuchu, um quiabo, um alface, aí tem que fazer uma venda ativa, né? Sim. E agregar valor, e tudo isso é ponto que o Sebrae pode dar força pro produtor. Exato, é o viés que a gente puxa. É um pouco prematuro ainda dizer que a gente, no polo, consegue vislumbrar uma política nacional de atuação no agro do sistema Sebrae, porque a gente está buscando fortalecer o trabalho em rede, então isso não é feito de forma simples. A nossa estrutura dentro do polo, ela permite isso, então a gente está trabalhando nisso. Nós temos 3 núcleos, e eu vou começar de baixo para cima. Mais embaixo a gente tem um núcleo executivo que eu coordeno, por isso que se diz que eu sou coordenador do polo, na verdade eu sou coordenador do núcleo executivo, que praticamente faz as atividades do polo, mas temos também dentro desse núcleo executivo um colega do Sebrae Goiás da área de soluções, porque é um polo, no final das contas, de soluções, e 2 colegas do Sebrae Nacional,
de agro e soluções. Uhum. Aí eu coloco de baixo para cima porque a gente realmente tem acima da gente, como orientadores, consultores, o núcleo de especialistas, que tem pelo menos um gestor agro de cada Sebrae UF. Então hoje, vocês querem falar o seguinte, eu quero ir fazer uma visita técnica em Manaus. A gente tem um colega lá no Amazonas que pode receber, orientar, fazer uma visita técnica. Quero ir para o Paraná. A gente também tem a colega do Paraná. Então o polo é isso. Não é que a gente é o polo e eles são nossos consultores. Eles fazem parte do polo. Por isso que no final das contas, a gente é um polo de referência dentro do sistema Sebrae. Porque a gente trouxe as referências para dentro do polo. E acima, uma parte mais head, mais de planejamento estratégico, a gente tem um núcleo estratégico, que é composto ali por 8 diretores Sebrae, mais um representante do setor público, que é a Embrapa, presidente da Embrapa. Na verdade, o chefe-geral aqui da Embrapa Arroz e Feijão em Goiás. E um representante do setor privado, que é atualmente o presidente da Federação da Agricultura, Zé Mário Schreiner. Então a gente tem essa estrutura do zero. Quem que é esse núcleo estratégico? É a turma que a gente senta, diretores, pessoal que vê além do nosso tempo, né, que está pensando estrategicamente no sistema Sebrae, e eles validam as nossas ideias, o nosso trabalho e dão as diretrizes para os próximos anos. E a gente traz para o núcleo de especialistas, trabalha nas ideias, desce para o núcleo executivo e executa. Essa é a nossa estrutura. Que bacana. Então, porque assim, às vezes o produtor tá lá na ponta, né, Douglas, e ele fica achando que não precisa de orientação, né? Fica, às vezes, meio enviesado aquele negócio. Não, meu negócio aqui é pequeno, aqui eu faço de qualquer jeito. Mas, enfim, tem que desmistificar isso, né? E facilitar, né, cara? Isso aí eu acho que é uma iniciativa que vai ajudar muito, né, as pessoas a sair desse marasmo, né, digamos assim, para poder crescer e se desenvolver. Né, Janaína? Claro, e quando ele fala em pequenos negócios, que é o objetivo, pequenos e médios, eu acredito, negócios rurais, a gente bate muito na tecla não só da dificuldade de comercialização, mas na dificuldade de enxergar aquilo como um negócio. Eu sou um empreendedor rural. Eu sou um empresário, eu sou um CEO de um negócio rural. Tem essa dificuldade de entender isso, e eu acho que o Polo Sebrae Agro entrando agora é começar a ver o negócio como um empreendedor, né? Como um negócio mesmo que tenha uma porteira, mesmo que seja um negócio pequeno, mesmo que seja uma horta ou uma parte de fruticultura, não interessa, né, Douglas? Isso, exatamente. E em grande medida, a gente quer, com o Polo, que cada um de vocês que estão no campo, com a botina, com o pé na lama mesmo, na terra, seja um parceiro do Sebrae. Então, às vezes eu comento isso muito com a turma lá no Sebrae, né? O que eu vislumbro, assim? Eu sou uma pecinha dentro desse quebra-cabeça gigante, né? Mas eu, particularmente, o que eu vislumbro? E eu pergunto sempre, você está viajando, você chega lá na roça, trabalha no Sebrae, né? Você chega lá na roça, passeando, aí seu tio pergunta, você trabalha no Sebrae? Eu falo, trabalho. Eu fiquei sabendo que o Sebrae trabalha com agro. Sim. O que o Sebrae pode me ajudar? É essa a resposta que a gente quer dar com o Polo. Então, o que a gente quer fazer com o nosso site? A hora que esse trabalho de curadoria tiver finalizado no próximo mês. Acho que é o seguinte, te ajudo na hora. Onde o senhor tá? Tocantins. Aí você vai entrar no site do Polo. Guaraíra, Tocantins. Clica lá. Cliquei Tocantins. O que o senhor produz? É café? É leite? É queijo? O que é? Eu sou da cadeia produtiva do leite. Aí você vai clicar na cadeia produtiva do leite. Quando clicou lá dentro do site do Polo, vai ter as soluções que o Sebrae Tocantins oferece para esse perfil de produtor. Então, cada um vai ter um portfólio do sistema Sebrae na mão, um acesso fácil, rápido e com informações de como é que o produtor pode ter acesso. Então, clicou lá, a solução, aí vai ter um textozinho explicando que é a solução, gostei dessa. Como é que eu faço para ter acesso? Procure a regional mais próxima, liga nesse telefone, a gente pode colocar o telefone do nosso colaborador lá, do Sebrae Tocantins, enfim, tornar esse acesso à informação, fazer com que ele seja desmistificado, Pedrão. Então eu falo assim, às vezes para eu ter acesso eu tenho que ir lá na cidade, tem que... O que é? Coisa da prefeito? Não, pô. Tem que pagar, tem que pagar, falar é complicado, tem um edital, Não, cara, o Sebrae, ele tem toda uma estrutura, muita gente inteligente, preparada, pensando em formas de facilitar o acesso do produtor. E agora com o Polo a gente tá só dando um empurrãozinho a mais. Estamos reformando, rebocando a porta para ele poder achar bonito e entrar. Né? Mas a estrutura lá dentro tá tudo prontinho para recebê-lo. Tem um amigo meu, cara, lá no Sebrae, agora eu não sei qual que é o cargo dele, o Vitor Hugo. Sim, colega. Colega seu? O que o Vitor Hugo faz lá? O Vitor Hugo é gestor agro do Sebrae Goiás. Ele representa o Sebrae Goiás dentro do Polo. E eu vi que eles têm muitas iniciativas aí de ajuda nos eventos também, né?
entra com patrocínio, com apoio e tudo mais. Sebrae, patrocina nós. E, Verdade, Sebrae. ô Douglas, cara, e como é que você foi parar nessa coordenação aí, que antes você tava em outra atividade, né? Isso, a gente chegou... Você é professor também? Sou professor. Antes, eu era da Secretaria de Agricultura, depois eu trabalhei na Federação da Agricultura, Secretaria de Agricultura, Federação das Indústrias, sempre com agronegócio, e tive a oportunidade de ser convidado pelo diretor superintendente do Sebrae Goiás, o Antônio Carlos, que foi secretário de Agricultura e foi superintendente do Senar também, para atuar junto com a turma lá no Sebrae Goiás, com foco em agronegócio, até pela minha formação, né, e experiência. E quando a gente chegou lá, esse projeto do Polo, ele havia sido iniciado, tinha um estudo, e a nossa missão, com algumas conversas, foi o seguinte: vamos materializar, vamos tocar. E aí, a nossa diretoria deliberou, viu em mim talvez um perfil adequado para liderar, trabalhar junto com essa turma, e a gente está devagarzinho galgando algumas conquistas aí ao longo desse tempo. Então foi mais ou menos nesse sentido. O Vitor Hugo, que você comentou, hoje ele é gestor agro do Sebrae Goiás, então todas as atividades que ocorrem relacionadas ao agro, como, por exemplo, o programa Sebrae em Campo, que é uma baita iniciativa do Sebrae Goiás, um case de sucesso, né? Ele e o Talone tocam lá aqui no Sebrae Goiás. Eu, como estou no Polo, eu fico mais na parte de agro a nível nacional, porque o Sebrae Goiás é referência nesse tema, então a gente trabalha mais com temas transversais de todo o Brasil, e o Vitor e o Talone mais com vertical aqui no estado de Goiás. Então eles são uma peça dessas 27 que somam os estados dentro do Polo. Entendi. Bacana. Ô Douglas, e quando você fala dessas soluções aí para os produtores e tudo mais, por exemplo, o produtor acionou o Sebrae, aí ele manda um técnico lá, faz um plano de negócio, entende o business dele, ou isso é tipo meio que uma assistência à distância, EAD, como é que é? Olha, a gente tem... Na prática, nós temos várias soluções. Na prática, nós temos praticamente todo tipo de solução para os mais diversos temas. Então, o que a gente identificou? Que alguns estados, como é o caso do Sebrae Goiás, ele vai migrando para uma parte de diagnóstico. Então, o que ele faz? Ele é um atendimento mais ativo. O Sebrae em Campo, aqui no estado de Goiás, o nosso consultor vai de porteira em porteira, atendendo, provocando um questionamento do produtor, falando o seguinte: vamos fazer um diagnóstico de propriedade, identificando-se fragilidades, entram-se com várias consultorias que o Sebrae tem. Então, o Sebrae tem fichas Sebrae Tech, que a gente tem fertilização in vitro, reforma de pastagens, IATF, enfim... São várias soluções para a cadeia de corte, de leite, de hortaliças e frutas, que hoje é o caso. Tanto pecuária quanto agricultura. Hoje o foco do Sebrae em Campo é corte, leite, no caso de bovinocultura, e hortaliças e frutas. Entendi. Essas 4 cadeias, né? Boa. Então, eles estão focados. E aí, o consultor, identificando fragilidades e oportunidades de desenvolvimento daquela propriedade, ele cria uma trilha. Aí, como é que é feita essa trilha? É como se o Sebrae tivesse várias soluções. E aí o consultor, com a expertise dele, vai encaixando uma solução em cada etapa de desenvolvimento da propriedade. Então, você não pode chegar, Pedrão, por exemplo, você sabe muito bem, com fertilização in vitro para uma vaca talvez que está mal alimentada. Então, você trabalha primeiro com essa gestão de suprimentos para rebanho. Mas você não tem pasto, então trabalha com pasto. Então, você vai encaixando soluções do Sebrae para melhoria daquela atividade. E a grande vantagem do Sebrae, uma das vantagens, é que algumas das nossas soluções, como é o caso do Sebrae Tech, ela é subsidiada. Então, você falando, por exemplo, de fertilização in vitro, uma fertilização que vai custar, às vezes, R$10 mil, o Sebrae pode subsidiar até R$7 mil, até 70%. O que é isso, no final das contas? A gente está pagando? Não, cara, a gente está melhorando a genética do rebanho bovino, leiteiro do estado de Goiás, direto, que vai ter um resultado daqui 10, 15 anos que vai dar para mensurar. Douglas, mas esse subsídio aí é subsidiado mesmo assim, ou ele é tipo um empréstimo? Como é que funciona? O Sebrae, em vez de ter vários profissionais, a gente poderia contratar o Pedrão aqui para ser nosso agrônomo e atender nossos produtores. Opa, vambora. Vai trabalhar no Sebrae agora, fichado, carteira. Em vez de a gente fazer isso, a gente vai para uma linha, do meu ponto de vista, mais interessante. Mas nem todos os Sebraes são assim. Estou falando aqui no caso de Goiás. O que a gente faz? O Pedrão é uma empresa de mercado que atende muito bem os produtores. A gente convida, Pedrão, inclusive nosso edital é de fluxo contínuo, está aberto, a você credenciar no Sebrae. Aí você vai lá, credencia e se torna um fornecedor para a gente, com as suas habilidades, sua prestação de serviço. A gente identificou um produtor
que tem a necessidade do seu serviço, a gente te contrata para você ir lá prestar o serviço para ele. O produtor paga 30%, no caso da ficha Sebrae Tech, algumas metodologias, e o Sebrae paga os outros 70%. É uma forma de apoiar os pequenos negócios. Porque o Pedrão é um especialista de primeira. Nem todo produtor consegue bancar um profissional desse calibre. Por isso que o Sebrae entra apoiando os pequenos negócios. Então é bom para todo mundo, não só para o produtor, mas também para aquele técnico, aquele profissional do agro, né? E agora pensa o seguinte, muitos técnicos profissionais do agro são pequenos negócios. Então a gente ajuda nas duas pontas. Demais. A gente ajuda o pequeno negócio prestador de serviço e o pequeno negócio tomador de serviço. Entendi. É bem bacana esse Faz modelo. uma ponte ali e conecta as duas pontas. Perfeito. Então o Sebrae aqui em Goiás trabalha assim. Em São Paulo, por exemplo, lá os consultores são funcionários próprios. Então ele tem agrônomos, veterinários, pessoal que vai a campo, não tem esses credenciados. Enfim, tem alguns estados que é um pouco diferente. Então, você vê que o Sebrae ele também tem essa heterogeneidade se tratando de estados. E quais são os pré-requisitos, por exemplo? Porque nosso público aqui, a gente tem também muitos profissionais que, às vezes, estão até buscando oportunidades ou meios de se encaixar no mercado de trabalho. O que ele precisa ter para poder participar do edital? Perfeito. Eu convido, inclusive, a quem está nos assistindo. Eu sei que são de vários estados. Então, se você é de Goiás... Basta escrever assim, ó, no Google, né? Edital de credenciamento Sebrae Goiás. Vai aparecer lá o edital e tem lá as características. É uma série de documentos, porque a gente também tem que saber, Pedrão, se a empresa que vai prestar serviço para o nosso cliente, ela é ok. Então a gente pede alguns documentos, alguma experiência, né? Currículo, CNPJ, tem que ter um tempo de experiência na atividade. Está correto. Está correto. Então tudo certo, a gente credencia, entra num banco de credenciados, chegou uma demanda, a gente fala que roda o banco. Né? Aí, Pedrão acabou de prestar uma consultoria, ele vai pro final da fila, a gente vai contratando. Então, é muito simples, né? E a gente busca, de fato, bons profissionais que estão aí no agro. Se é do Tocantins, se é de Minas Gerais, do DF, procura o Sebrae do seu estado, basta digitar no Google, verificar se está aberto. Então, alguns Sebrais, eles publicam periodicamente. No caso, Sebrae Goiás é fluxo contínuo. Alguns Sebrais tem que saber se tá aberto o edital, mas procura o Polo Sebrae, que a gente vai ter o contato de todo mundo e caminha rapidinho. Também, né? Às vezes sabe alguém que tá precisando. Verdade. Né? Isso. A gente no final aqui já vai dar os contatos, que aí já procura o Polo Sebrae Agro. Uma coisa que me chamou a atenção é que você falou da previsão do produtor já ter acesso a todas essas soluções. Nós estamos falando aqui, nós gravamos antes esse podcast, mas ele vai ao ar no começo de agosto. Então eu queria que você já dissesse assim, uma previsão para o produtor já entrar lá no site, pesquisar. E eu sei que são milhares de soluções, mas se você pudesse citar alguma de pecuária e alguma de agricultura, só para o produtor ter uma ideia do que ele vai encontrar lá dentro, seria bom. Olha, previsão de entrega. Eu tô hoje no meu computador ali, ó, com 27 planilhas Excel preenchidas, 27 apresentações de todos os estados. Nós estamos debruçados em cima dessas informações, sistematizando elas, para apresentar para todo o Brasil um evento interno do Sistema Sebrae, a nível nacional, que vai ocorrer em Belo Horizonte nos dias 17 e 18. É um evento do Polo, que a gente vai convidar todo mundo. De lá, a gente apresenta e valida. A partir da validação, com essa turma do Polo, a gente já caminha para criar lá as interfaces dentro do site para publicar. Então, a minha expectativa, sendo bem otimista e realista também, é que final de agosto a gente já tenha alguns estados já rodando da forma como a gente quer fazer a entrega final dentro do site do Polo. Mas, hoje, se o produtor entrar lá, ele vai ter acesso a todas essas publicações, são mais de 50 publicações técnicas, dos mais variados temas, e também algumas informações sobre esse trabalho que a gente está fazendo. Então, acho que vale a pena, quando esse podcast for ao ar, já acessar no Google o site do Polo e conferir todas as nossas informações por lá. De soluções. Olha, como eu disse, a gente fechou, por exemplo, as soluções do Rio Grande do Sul. Lá é bem legal porque eles já trabalhavam por segmento, então eles já segmentavam por cadeia produtiva. Então, por exemplo, a gente tinha para a cadeia de apicultura, por exemplo, tinha curso de apicultura básico, avançado, trabalhar com extração de geleia real, montagem de apiário, acondicionamento acondicionamento de mel, montagem de casa de mel. Então, para cada cadeia produtiva, por exemplo, no caso do Sebrae Rio Grande do Sul, nós tínhamos 146 soluções que a gente segmentava por cadeia produtiva. Então, a gente tem o produtor que é mais generalista, igual o Pedro falou, quer fazer um plano de negócio, a gente tem uma solução chamada Negócio Certo Rural, que o produtor acessa a consultoria e o consultor vai lá e ensina ele a fazer um plano de negócio para alguma atividade, considerando todos os aspectos da produção,
até a escoamento e faturamento daquele produto. Então, de fato, é bem variado, bem diversificado. E eu estou ansioso, acredito que assim como vocês também, para ver esse material pronto. Como é um trabalho em rede, a gente provoca muitos estados e traz muito a contribuição deles. Por isso que esse evento que a gente vai fazer lá em Belo Horizonte, ele é determinante para a gente pegar essas visões e entender a melhor forma de levar isso para o nosso cliente. Vou dar um exemplo, tá? Você está falando de soluções. Hoje nós temos fichas técnicas. O que a gente está fazendo dentro do polo? A gente está pegando a ficha técnica, por exemplo, fertilização in vitro. Muita gente precisa de fertilização in vitro, mas não sabe nem o que significa. Uhum. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer traduzir esse texto. E também nem sabe quando usar, né? Quando, Como? qual que é o prazo, quais são, né, documentação, exatamente. Então, a gente está criando argumentos de vendas para traduzir cada uma das soluções que o Sebrae oferece a nível nacional. Então, é um trabalho fantástico, a gente tem uma equipe muito boa, competente, debruçada nisso aí. E lá no site do Polo teremos em breve, espero que até final de agosto, essas informações já todas online. Show de bola. E quais são os órgãos, né, que fazem parte dessa solução? Você já até deu um spoiler aí, mas eu queria que você falasse quais são os órgãos que estão junto aí com o Sebrae fazendo esse projeto. Olha, hoje nós temos, dentro do núcleo estratégico, vários estados. Tem Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Sebrae Nacional, Embrapa Nacional e CNA. Então são instituições que compõem o núcleo estratégico do Polo. No núcleo de especialistas tem todos os estados participando, todos os gestores agro. No núcleo executivo, Goiás liderando. Porém, um próximo passo agora é um relacionamento mais próximo, por exemplo, com os Senars estaduais. Boa. Então, o que a gente pretende dentro do Polo é pegar as experiências que alguns estados já têm. Goiás, por exemplo, trabalha muito bem com o Senar. Rio Grande do Sul trabalha muito bem com o Senar. A gente tem alguns cases espalhados pelo Brasil, o pessoal trabalha muito bem com o Senar. Outros já não. Então, como é que esse relacionamento é feito aqui em Goiás? Será que a gente consegue levar isso para o Pará, para outros estados? Por exemplo, por que eu estou falando nessa questão do Senar? Porque o Sebrae Nacional, junto com o Senar Central, tem um convênio chamado Juntos pelo Agro, que é a conjunção de esforços entre Sebrae e Senar para atuar no agro. Então, o Polo ele vai tentar estrategicamente fortalecer esse laço já na base, mas no chão com as soluções junto com os estados. Bacana. E além de empreendedorismo, porque a gente pensa o Sebrae como se fosse uma gama só que fala de negócio, mas dentro do negócio tem um universo dentro de cada negócio, né? Ainda mais de um negócio rural. Então vai ter da parte de administração, empreendedorismo, marketing, vai ter de tudo, né? Sim. Sim, inclusive, esse é o nosso terceiro eixo de atuação. Então, como eu disse, a gente trabalha com a curadoria das soluções, entendendo o que o sistema Sebrae tem, vai disseminar isso, levar isso para a ponta, para onde o produtor está, porque é lá que nos interessa estar também, na roça, dentro da propriedade rural, junto com o produtor rural, mas nessa interação, nesse processo, a gente pode identificar algumas lacunas de atuação também. São 657 soluções. Tem coisa pra caramba, um caminhão de solução. Várias áreas. Mas talvez algumas não estejam contempladas, algumas necessidades. E aí o Polo também entra no desenvolvimento de soluções. E a gente está com uma solução fantástica que a gente pretende finalizar ela em setembro e levar para apreciação e já definição de quando isso vai ser lançado e de que maneira é mais estratégica ser lançado. Mas a gente está com uma solução para comercialização de hortaliças e frutas, Pedro. Bem na área que você trabalha. Eu vou me credenciar lá nesse negócio aí. Cara, vai ser o rosto desse projeto. E essa solução ela é fantástica. O que ela faz, Pedro? É um aplicativo, a gente desenvolveu um aplicativo em que temos 35 perguntas. E essas perguntas, elas são de dimensões específicas, como características do produtor, características da propriedade, características do produto, etc, etc, etc. Quando o produtor vai respondendo as perguntas, a gente vai dando peso para elas e eliminando ou classificando alguns canais de comercialização. Então, por exemplo, se o produtor não tem variedade de produto, delivery ou rede de supermercado não é uma opção. O Pedrão é professor no assunto. Se ele tem escala, talvez Ceasa seja uma opção. Se ele tem transporte, por exemplo, ele pode fazer delivery se tiver variedade. Se não, ele pode talvez tentar entregar em feira. Então a gente vai identificando, são 6 canais de comercialização. Entendi. E vai identificando, mapeando, diagnosticando, mapeando as características da produção, da produtividade, do perfil do produtor, para
sugerir para ele qual é o principal canal de comercialização. Juntamente com isso, identificar o canal de comercialização, a gente sugere iniciativas que já existem no mercado e que ele pode utilizar para potencializar o acesso àquele canal. Em todo o Brasil, nós mapeamos mais de 166 soluções. Por exemplo, o Mapa de Feiras Orgânicas. É um site que você entra lá e tem exatamente as feiras orgânicas que tem, por exemplo, aqui na região de Goiânia. Nem todo produtor sabe disso. E às vezes ele tem um grande potencial para ser produtor de orgânico, mas não tinha informação. E a gente sabe que a atividade empresarial é isso. Na roça, inclusive, que é o que você falou, ele é um empreendedor, um CEO. E o que um CEO faz? Ele fica em estado de alerta a oportunidades de mercado. Só que sem informação ele não consegue nem vislumbrar essa oportunidade. Com essa ferramenta, a nossa estratégia é institucionalizar a atividade de consultoria de acesso ao mercado com a solução do Polo. Então, qualquer consultor ou qualquer usuário dessa ferramenta, ele vai poder não só identificar o principal canal aderente ao perfil do produtor, mas também identificar as principais iniciativas que tem naquela região, naquele estado ou a nível nacional, para o produtor rural utilizar e auxiliar no processo de comercialização. Não é uma coisa solta. Junto com isso, vem como se fosse um caderno de campo, com uma análise SWOT bem simplificada, um método Enjoy, que é do professor Dr. Marcos Fava Neves, que é para você aproveitar as oportunidades, aquela parte de você planejar, alcançar resultados, né? E tornando o produtor rural ativo em cada um dos processos. Por exemplo, a gente chama lá, na parte de mercado, em vez da gente falar para o produtor rural quem são os players, quais são os mercados, para quem que ele tem que vender, porque isso é muito difícil, muito caro de fazer e desatualiza muito rápido. Isso seria meio que enxugar gelo. Pensar numa ferramenta assim, porque inclusive tem startups que estão buscando fazer isso, então deixa os caras fazer, depois a gente usa. Mas o que a gente busca? Fala assim, produtor, como é que você faz a abordagem com um comerciante? Como é que você vai na feira e vê seu produto lá? Vai lá para você ver seu produto, como é que ele é vendido? Para você ter a sensação de como é que o mercado funciona. Tem produtor, né, Pedrão? O Pedrão tá na roça aí, sabe? Que às vezes nunca foi aonde o produto dele tá vendido. Nunca foi no mercado. Não conhece. Na verdade, assim, é porque a gente fala lá nos nossos materiais é que o produtor, geralmente, ele é de 3 a 4 empresas dentro de uma pessoa só, né? Porque ele tem que cuidar do financeiro, da logística, da administração e da produção. Então, aí fica meio igual um pato, né? É. Porque não nada direito, não voa direito, não corre direito. Mas só que o que acontece? O perfil do produtor brasileiro é que ele é muito bom em produzir. Ele gosta, ele é apaixonado pela botina no chão, por produzir. Só que nas outras áreas, ele tem dificuldade. Que é, igual você falou, às vezes o produtor nunca foi lá no campo, nunca foi lá no ponto de venda ver como é que o produto dele é comercializado. Então, lógico, traz um certo comodismo para ele, porque o atravessador vai lá na fazenda, tira o produto lá e vende. E muitas vezes acaba até ganhando mais do que ele que está plantando, né? Mas só que tem que estar atento às oportunidades de mercado. Porque, por exemplo, uma oportunidade de mercado que a gente viu na questão do alface. Aqui em Goiás é muito comum comercializar o alface espetado naqueles palitos. Um troço horroroso. Porque você fura a folha, você cria uma abertura de doença ali e aquele alface vai apodrecer mais rápido. Então a gente passa a orientar nossos alunos a colocar numa embalagem fechada. E aí, ele vendia um palito de alface por R$5. Hoje ele vende um alface por R$3. Então, assim, só nessa mágica de colocar na embalagem, entregar um produto mais bonito, ele já ganhou quase o dobro do faturamento. Então, esse tipo de situação, né, Douglas, que o Sebrae eu acho que vai ajudar demais. Isso. E essa solução, ela caminha nesse sentido. A gente buscou no sistema iniciativa, a gente identificou, por exemplo, em São Paulo, que é um dos principais polos produtores e em termos de comercialização de hortaliças e frutas hoje no Brasil. Se não me engano, mais de 40% do valor está concentrado na região sudeste. A gente identificou soluções lá que podem ajudar produtores de hortaliças e frutas. A gente trouxe esse conhecimento e a gente quer que todos os estados agora tenham acesso a uma solução para comercialização de hortaliças e frutas ofertada pelo Polo, inclusive com a possibilidade de fazer parcerias. A gente pensa, obviamente a gente tem que conversar, mas não tenho dúvida que outras instituições podem se beneficiar desse nosso esforço de levar esse conhecimento para o produtor rural. O Sebrae é parceria, né? Nossa, vou te passar um contato de um contato que eu tenho lá em São Paulo, que ele criou um aplicativo, não sei se provavelmente, acho que ele está sendo até acelerado pelo Sebrae, que chama Ceasa Digital.
Não sei se você já viu do Rafael Martins. Ah, Você já viu? já ouvi falar, Ceasa Digital, já. É ele, é tipo o Uber do HF. Aham. Então, tipo, a ponta vendedora tá lá dentro e a ponta compradora também. E aí ele meio que mostra que, ó, você tá em São Paulo, em Goiás, ó, tem essa pessoa que tá querendo comprar aqui 20 caixas de quiabo. Sim. E tem esse cara aqui que tá vendendo 20 caixas de quiabo. E aí ele conecta Ele os Faz dois. o match. Fornecedor com cliente. Exatamente. E eu achei muito bacana. Interessante. Provavelmente, você tá falando, tô lembrando que provavelmente ele entrou nessa 116 que a gente mapeou. Ele tá em funcionamento já? Tá no mercado? Já tá no mercado. Ele tava até com um stand dentro do Sebrae da Urtec, agora, Ah, recente. bacana. A gente teve a ação lá, inclusive. Eu não, Em Olambra. em Olambra. Mas ele provavelmente entrou. Então, veja, a gente do Sebrae, principalmente do Polo, trabalhando todos, a gente não quer competir com esses caras. A expertise dele, a gente quer trazer ele e ofertar o produto dele pro nosso cliente, pro nosso parceiro, para falar, ó, existe isso e você vai se beneficiar. Em vez da gente caminhar para um marketplace, mais um marketplace, não precisa fazer isso. A gente trabalha numa plataforma de inteligência que vai mostrando essas possibilidades. Então, esse aplicativo, provavelmente ele entrou e a gente atendendo um produtor rural, por exemplo, não sei se ele atua aqui em Goiás, mas se atuar, o nosso consultor fala, ó, tem um Ceasa Digital. Que às vezes o produtor rural nunca ia saber desse negócio que existe, aí ele fica sabendo ali, porque o nosso consultor teve acesso via a nossa ferramenta. Pois é, e ele cobra, acho que é o cara do aplicativo, Assinatura? né? Uma assinatura mensal. Baratinha lá, acho que não é nem R$100, acho que é tipo uns 80 e pouco. Não sei, tô falando besteira. Porque você imagina, só o rolê do cara ter que sair da fazenda e ir lá no Ceasa negociar, já às vezes uma ida dele, ele já economizou essa assinatura. Sim. É uma garantia, Rafael, ó, é uma garantia de propaganda de graça pra comercializar. Patrocina o Agrodoce. Coisa boa, mas coisa boa a gente tem que... Tem que esparramar, como você diz, né? Douglas, muito obrigado. Meu Deus, já deu 40 minutos de conversa, Janaína, que mas é agradeço. porque papo bom rende muito, né? Muito Pois é. obrigada pela sua participação. Você que tá curioso aí, quer conhecer mais sobre o Polo Sebrae Agro, a gente vai passar aí, vai estar na sua tela, mas é polosebraeagro.sebrae.com.br. Segue lá também no Instagram, nas redes sociais, @Sebrae Goiás, @Sebrae, entra lá. E tem também o do Douglas, segue lá, porque se for de agro, ele é o coordenador do Polo, então, @Douglas Paranaíba, com o I, como que explica? HI. Iba, vai HY. colocar aí na tela, e HY aí. Paranaíba. Tipo, Paranaíba, tipo riba. Já ouvi muito. Pra riba. Segue lá também o Portal Agro 2 nas redes sociais, @Portal Agro 2 em todas as redes sociais. Aqui também no YouTube, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios, são mais de 200 episódios. Tem também o nosso portal de notícias, agro2.com.br, e tem o @ do Pedro também. Por Pedro Maia, segue a gente lá. E a gente vai ter que marcar depois um podcast com o Douglas, tomando um vinho, que eu já vi que ele gosta também. É quase né, que um Douglas? enólogo, é? Do agro, né? Tem que tomar aí, tem que ser vinho brasileiro. Fortalecer o Muito mercado. Né? Ó, vinho brasileiro, Paraúna, Itaberaí, tem que... Jaraguá. Tem que fortalecer a galera aqui do agro Goiás, goiano tem uma também. galera em Goiás. ali Tem uma produzindo. galera em Goiás, tem vinícola aqui em Goiás que faz tour, viu? Pô, Tá traz- dentro do traz um turismo desse do pra Sebrae, nós, inclusive. Janaína. Hã? Arruma um desses pra gente gravar um episódio. Ai, vamos gravar episódio lá dentro da vinícola, né? Não? É, tem que ter degustação. Degustação enquanto tá lá. Põe a mesa lá e vai pegando assim, ó. Na primeira garrafa eu ainda consigo fazer o podcast. Aí na segunda já acho que não sei. Me segue lá também, @Janaína Norato. Espero que você tenha gostado. Se você não entendeu, rebobina a fita, mas compartilha com todo mundo aí e deixa o seu like. Espero que você possa usar esse conteúdo aí para te ajudar em alguma coisa dentro do seu negócio rural. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo podcast, gente. Tchau, tchau.